Se você é palmeirense de verdade, já chega deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando as notificações e comentando aqui embaixo o que você acha dessa nova fase do Verdão. Porque o que vem a seguir pode ser o início de uma virada histórica, ou o prenúncio de uma turbulência que ninguém esperava. Prepare-se! A informação que acaba de chegar balançou as estruturas da academia de futebol. Suspensão, mudança no comando técnico, saída de jovens promissores, bastidores fervendo e uma negociação bombástica envolvendo um dos maiores rivais do Palmeiras. Tudo isso em meio à reta mais decisiva do Brasileirão. Um turbilhão de acontecimentos, uma sequência de fatos que parece não dar trégua ao torcedor alviverde. E no meio disso tudo, um nome que poucos imaginavam surge como protagonista. Mas antes de contar essa reviravolta, você precisa entender os detalhes que estão sacudindo o Palmeiras nesta semana. O torcedor mal havia comemorado a vitória suada contra o Atlético Mineiro quando a bomba caiu. Bruno Fuchs, titular na zaga nas últimas partidas, está suspenso. O zagueiro levou o terceiro cartão amarelo no triunfo por 3-2 e agora desfalca o time num dos confrontos mais delicados da temporada, contra o Fluminense, no Maracanã. Como se não bastasse a ausência de Murilo, ainda se recuperando de lesão, Abel Ferreira, ou melhor, agora Juan Pablo Vojvoda, terá que quebrar a cabeça para montar o setor defensivo. O Palmeiras, que chegou aos 26 pontos e ocupa a quarta colocação, corre o risco de perder posições caso não conquiste um bom resultado. A ausência de Fuchs não é apenas uma baixa técnica, é uma lacuna no equilíbrio emocional de uma equipe que já vinha oscilando. Mas o impacto da suspensão de Fuchs é ainda mais dramático quando se considera o cenário de mudanças que envolve o Palmeiras. Após meses de especulação e cobranças da torcida, a diretoria tomou uma decisão que pegou até os mais otimistas de surpresa. Juan Pablo Vojvoda é o novo técnico do Verdão. O argentino, que comandou o Fortaleza por 4 anos, chega cercado de expectativas e também de controvérsias. Sua saída do clube nordestino foi marcada por protestos da torcida cearense, que não aceitava a demissão. Mas para o Palmeiras, a queda de Vojvoda no tricolor foi um presente inesperado. Com a pressão sobre Abel Ferreira aumentando a cada rodada, a diretoria agiu rápido e fechou com o técnico que mais encantou o futebol brasileiro nas últimas temporadas. Vojvoda não é apenas um novo nome à beira do gramado. Ele representa uma ruptura com o modelo que Abel Ferreira vinha impondo desde 2020. Com 144 vitórias em 309 jogos pelo Fortaleza, o argentino deixou sua marca com 3 títulos estaduais e 2 Copas do Nordeste. Em sua despedida, lágrimas nos olhos e palavras emocionadas deram o tom do quanto ele era querido por lá. Agora, no Palmeiras, o desafio é ainda maior. Ele assume um elenco estrelado, pressionado e com metas audaciosas, o título do Brasileirão e uma campanha sólida na Libertadores. A missão começa já contra o Fluminense, e sem um dos seus principais zagueiros. Uma estreia de altíssimo risco. E mais do que isso, uma estreia que pode definir os rumos do clube no segundo semestre. Enquanto Vojvoda assume o comando e tenta entender as peças que tem à disposição, uma saída silenciosa ocorre nos bastidores. Kaique Naves, zagueiro de 23 anos revelado na base alviverde, está deixando o clube rumo ao modesto Alverca, de Portugal. O negócio, que surpreende pela falta de retorno financeiro, acontece após o jogador ser preterido por Abel e disputar apenas 10 partidas na temporada. Em junho, o Palmeiras havia recusado uma proposta de 25,5 milhões de reais do Shabab Al-Ahly. Agora, empresta o atleta praticamente de graça, apostando na valorização futura. A esperança que o Alverca exerça a cláusula de compra de 4 milhões de euros. Mas para muitos, essa operação soa como um erro estratégico. E se a saída de Naves não abalou tantos torcedores, a notícia de que o ex-palmeirense Renato Marin foi anunciado pelo Paris Saint-Germain gerou um misto de surpresa e frustração. Dispensado ainda nas categorias de base, Marin era considerado apenas mais um nome na geração do R$1 bilhão do Verdão. Mas o garoto foi se reinventar no São Paulo, brilhar na Roma e agora, aos 19 anos, chega ao atual campeão da Champions League. Naturalizado italiano, ele já defendeu a seleção de base da Azurra e promete ser um nome de peso no futuro do futebol europeu. No Palmeiras, nunca jogou uma partida oficial. Hoje, é mais um talento que escapou pelos dedos, reacendendo o debate sobre a gestão da base no clube. Mas enquanto uns saem e outros despontam no exterior, o Palmeiras não está apenas assistindo o mercado, está agindo. E agindo com força. Após a saída de Estevão para o Chelsea, o Verdão se movimentou de maneira agressiva e surpreendeu ao superar o Flamengo na briga pela contratação de Gerson. Isso mesmo, o ex-Zenit, ídolo da nação rubro-negra, agora veste verde. O impacto da negociação foi imediato. Com Gerson e Vitor Roque no elenco,
o Palmeiras se tornou o clube mais valioso do Brasil, segundo o Transfermarkt, com valor de mercado estimado em 204,75 milhões de euros, algo em torno de 1,3 bilhão de reais. Um recado claro: o Palmeiras quer voltar a dominar o futebol sul-americano. E vai fazer isso com nomes de peso. Esse movimento do Verdão no mercado não é apenas uma resposta ao Flamengo, mas uma declaração de guerra. A diferença entre os dois elencos hoje é de apenas 4,2 milhões de euros. Um detalhe que pode mudar a qualquer momento, com uma nova venda ou contratação. Mas mais importante que os números é o simbolismo. O Palmeiras está disposto a investir pesado para reconstruir sua hegemonia. A chegada de Gerson é estratégica. Tira um jogador do rival direto, enfraquece o Flamengo e fortalece o próprio elenco com um meio-campista versátil, experiente e decisivo. É a aposta da diretoria para dar à Vojvoda um time com personalidade e qualidade para enfrentar qualquer adversário. Mas o Verdão não parou por aí. Uma nova frente se abriu no mercado e promete esquentar ainda mais os bastidores. O nome da vez: Gustavo Mantuan. O atacante do Zenit, que já demonstrou interesse em voltar ao Corinthians, agora está na mira do Palmeiras. A rivalidade ganha contornos ainda mais intensos, com os dois clubes paulistas disputando um jogador que pode ser peça-chave na reta final da temporada. A proposta palmeirense já foi feita. Cabe ao Zenit decidir. E mais do que uma simples transferência, o caso Mantuan se transformou em uma disputa de bastidores que pode reacender uma rivalidade histórica dentro e fora dos gramados. A diretoria do Palmeiras enxerga em Mantuan um reforço estratégico. Jovem, veloz e com boa leitura de jogo, o atacante pode dar ao setor ofensivo a mobilidade que vem faltando. Com as recentes lesões e a saída de jogadores para o mercado europeu, o elenco precisa de sangue novo. E Mantuan, além de ter identificação com o futebol brasileiro, conhece bem o estilo dos rivais. A guerra por sua contratação não é apenas técnica, é simbólica. Se o Palmeiras conseguir atravessar o Corinthians nessa negociação, envia um recado claro: o Verdão está jogando em outro nível. Um nível onde as regras mudaram, e onde a ousadia é a nova moeda do sucesso. E enquanto os holofotes se voltam para a possível chegada de Mantuan, Vojvoda trabalha em silêncio. Nos bastidores da academia de futebol, o argentino já iniciou reuniões com o elenco e com o departamento de análise de desempenho. O foco: conhecer cada detalhe do plantel e montar uma equipe que possa entregar resultados imediatos. A missão não é fácil. Com o ambiente ainda abalado por recentes eliminações e questionamentos da torcida, Vojvoda precisa mostrar a que veio. O confronto contra o Fluminense será um divisor de águas. Sem Bruno Fuchs, com uma zaga improvisada e fora de casa, qualquer resultado que não seja vitória pode colocar lenha na fogueira. Vojvoda sabe que não terá tempo para adaptações. O Palmeiras vive uma temporada de extremos, vitórias épicas e derrotas traumáticas. A chegada de reforços como Gerson e, possivelmente, Mantuan, aumenta ainda mais a responsabilidade sobre seus ombros. Mas o argentino não foge da pressão. Em sua primeira entrevista como técnico do Verdão, deixou claro: vim para vencer. Aqui, empatar é perder. Um discurso forte, que empolgou os torcedores e, ao mesmo tempo, acendeu o alerta no vestiário. Os próximos jogos serão decisivos não apenas para a tabela do Brasileirão, mas para a consolidação de um novo ciclo. E esse ciclo começa agora. Enquanto os torcedores tentam decifrar os próximos passos de Vojvoda, a dúvida permanece: quem será o parceiro de Gomes contra o Fluminense? Mikael, recém-contratado e ainda sem ritmo de jogo? Ou Benedetti, jovem promissor da base, mas sem experiência em jogos desse calibre? A resposta deve ser conhecida apenas horas antes da partida. E essa indefinição alimenta o suspense. O Fluminense, mesmo vivendo instabilidade, é sempre perigoso no Maracanã. A ausência de Fuchs não é apenas um problema de reposição, é uma oportunidade para que novos nomes provem seu valor. Mas será que a pressão não será grande demais? E a cada dia que passa, o elenco sente mais o peso da transição. A troca de técnico, por mais que seja bem recebida, representa uma ruptura de métodos, ideias e dinâmicas. Alguns jogadores que eram titulares absolutos com Abel podem perder espaço. Outros, antes esquecidos, podem ganhar protagonismo. O vestiário do Palmeiras passa por um momento de reavaliação profunda. E tudo isso acontece com a temporada em pleno andamento. A tabela não espera. Os adversários não esperam. Vojvoda tem a missão de acelerar esse processo. E o jogo contra o Fluminense pode ser o primeiro passo rumo a uma nova era, ou um tropeço fatal no início da caminhada. Mas se há algo que a história recente do Palmeiras nos ensina, é que o clube cresce nas adversidades.
Foi assim em 2020, em 2021, em 2022. O Verdão aprendeu a vencer mesmo quando tudo parecia perdido. Agora, com mudanças profundas, elenco reformulado e um novo comandante à frente, o torcedor tem todos os motivos para acreditar e, ao mesmo tempo, se preocupar. Porque o que está por vir pode ser o ápice de uma reconstrução vitoriosa, ou o início de um caos silencioso. Tudo depende de como o time vai reagir nos próximos jogos. Tudo depende da capacidade de adaptação e resposta imediata. E tudo começa no Maracanã. E se você quer acompanhar cada passo dessa nova fase do Palmeiras, não perca mais tempo. Se inscreva agora no canal, ative as notificações e deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre a chegada de Vojvoda, a suspensão de Fuchs e as movimentações no mercado. O que você espera desse novo ciclo? Você acredita que o Palmeiras pode brigar pelo título com esse elenco? Sua participação é fundamental para mantermos esse espaço vivo, vibrante e apaixonado pelo Verdão. Porque aqui, cada notícia é tratada com a emoção que o torcedor merece. E nos próximos dias, vem bomba por aí. Fique ligado!